que o senhor sintetizasse um pouco a atual situação do acordo coletivo de trabalho, o processo de dissídio coletivo no Tribunal Superior do Trabalho, previsão de julgamento, qual é o status dessa história? Sim. Como é conhecido da categoria, venceu o acordo coletivo, porque a Embrapa não aceitou prorrogar e nem continuar a negociação, o que obrigou o sindicato a ingressar com uma reclamação, que se chama dissídio coletivo, e é esse dissídio coletivo que está tramitando agora. O primeiro ato desse dissídio foi uma audiência de conciliação, uma tentativa de conciliação, na qual a empresa compareceu e não houve possibilidade de fazer nenhum acordo. E, em razão disso, o dissídio foi encaminhado ao Ministério Público para receber parecer, não voltou ainda, mas está prestes a voltar para o TST, e, quando isso acontecer, vai a relatora, que é a ministra Maria Calcin, e, em seguida, ela provavelmente pedirá a pauta para julgamento, ou pode até chamar a nova rodada de negociação. Isso que vamos ver quando o processo voltar. Então, ele está em tramitação no TST, aguardando o momento de decisão por acordo ou por decisão da sessão própria que vai julgar o dissídio. Há muitas observações sobre categorias outras, né, inclusive de empresas estatais, que teriam entrado com dissídio coletivo após o momento em que a categoria Embrapa entrou e já teve o seu julgamento ocorrido. O caso mais exemplar de todos é os Correios. Por que o caso da Embrapa tem se arrastado tanto assim? A diferença básica é quando o dissídio decorre de um movimento grevista ou quando não é grevista. Essa é a diferença básica, por exemplo, no caso dos Correios e do Simpaf. No caso do Correio, havia um movimento de greve e isso forçou o tribunal a encontrar a solução, a buscar a solução e fazer o julgamento. E no caso da nossa categoria, não é um dissídio de greve. Então, por isso, tem uma tramitação diferente e isso explica porque um foi julgado antes do outro. Mas não deve demorar o julgamento também do nosso. Em relação à mudança de orientação do próprio Tribunal Superior do Trabalho, que acabou aprovando a súmula 277, né, que transforma todos os acordos coletivos em patrimônio dos trabalhadores. De que maneira isso deve influenciar ou não o próprio julgamento do dissídio coletivo? De que maneira isso vai incidir, né, no julgamento do dissídio coletivo, se for o caso, da Embrapa? Sim. E também, em relação a isso, nós estamos numa situação diferenciada de outras eventuais categorias. Por quê? Porque o nosso acordo coletivo ele venceu quando a Embrapa não aceitou mais prorrogá-lo. Então, no dia 6 de julho. Até essa data, vigorava a redação anterior da súmula. Essa súmula foi alterada posteriormente. O nosso entendimento é de que essa alteração posterior deverá beneficiar a nossa categoria. Mas isso não é uma coisa certa. Isso vai depender da decisão, do entendimento que o tribunal aplicará para esse caso específico. Mas a gente espera que isso não seja necessário, por duas razões. Ou por uma retomada da negociação e o fechamento do acordo em cima do acordo coletivo que existia, ou então por uma decisão judicial, por uma sentença, que afirme todo aquele patrimônio do acordo coletivo que vigorava até então, né? Essa discussão só vai ser colocada se o tribunal, por alguma razão, negar provimento ao recurso, julgar improcedente o dissídio coletivo, e numa situação em que não se teria acordo coletivo, regras vigentes. Aí vai se perguntar se retroage ou não retroage. A gente acha que sim, mas é uma discussão que terá que ser feita.